seu irmão Adriano César aqui. Este é mais um Retornando às Escrituras. Não esquece, para esse trabalho continuar, a gente precisa da sua ajuda. Deixa sua curtida, seu comentário, compartilha com o maior número possível de pessoas e se inscreve no nosso canal para não perder nada. Tem conteúdo de montão aqui para sua casa, para sua família, conteúdo de edificação para sua vida, tá? Lembrando sempre que se você é aquela pessoa que gosta de uma palavra mais suave, mais coach, uma massagenzinha no ego, ainda dá tempo de você procurar um outro canal, um outro pregador, porque aqui a gente trata das escrituras como elas realmente são, tá bom? Sem mais delongas, hoje, de uma maneira um pouco diferente, nós trouxemos um convidado muito especial, um querido nosso, um amigo do coração. Ele é rapper, pastor, mentor, teólogo, conferencista, escritor, pastor-presidente da igreja Resgatando Valores e diretor do estúdio Os Crentes. Com vocês, Mano Reco. Como é que tá, meu? Louco, hein? Tanta coisa. Agora eu entendo quando o Fábio fala assim: aê, tem que colocar as palmas para Dulce, não sei o quê. Eita, rapaz. Obrigado, moço, por me chamar. Nem eu sabia que era tudo isso aí, cara. Amém. Obrigado pelo convite. Deus abençoe. abençoe vocês, todos que estão aí na sintonia, assistindo, de repente ouvindo. E tomara que seja bem edificante para todos nós. Amém. Meu pastor, fala comigo. Muita gente já te conhece, já sabe da tua história, mas para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor nos contasse, mais uma vez, como é que foi a sua conversão? Minha conversão, primeiro precisa saber quem fui, porque eu vou ser muito rápido para chegar na conversão, na transição, para chegar na transição. Fica à vontade. Comecei como DJ com 12 anos. Com 15 deixei de ter meu pai como herói, queria ser o que o traficante da quebrada era. Com 22 eu alcancei esse sonho. Com 16 eu fiz a minha primeira apresentação artística na igreja, entregando um trabalho através de uma música, uma composição. Aí a professora perguntou se eu teria coragem de cantá-la. Sim. E eu cantei com 16 ali para 17 anos, me apaixonei, conheci o rap. E eu descobri que o rap seria, então, uma forma de dar voz para quem não tem voz. Então, eu pulei nisso e era isso que eu queria o resto da minha vida. Com 22, alcancei, infelizmente, o sonho de ser o que o traficante era. Com 24, o rap virou. A questão artística do rap nacional virou. Sim. Então, o Detentos do Rap explodiu em todos os lugares. A Sony Music distribuiu. E a minha maior dificuldade era alcançar todo o sonho que eu sempre tive, porém o vazio estava lá. Então, o primeiro DVD de rap nacional, Detentos do Rap lançou, mas o vazio nunca foi embora. Então, cantar para uma multidão, eu quero falar uma frase da minha música e eu quero que a multidão continue cantando a minha música, aí lá no autódromo, né? Lembranças que eu trago no meu pensamento, uma multidão continuou. Eu falei, agora o vazio vai embora, não ia embora. Então, aconteceu, infelizmente, de que eu descobri que não era sobre o que a cultura do mundo me ensinava, que eu precisava ter e então ser, porque eu tinha. Sim. Então, eu passei a ter, eu alcancei, eu bati as metas que o mundão falou que tinha que bater. E eu acreditava que a felicidade era a execução disso. Mas, na realidade, a felicidade é a execução de qualquer coisa, mas que quando você volte para onde você mora, ou para dentro de si, ou para dentro do portão da sua casa, que aquele vazio seja realmente preenchido. E, infelizmente, não foi dessa forma. Chegou uma época que eu estava envolvido, infelizmente, também nessa questão de arte e nessa questão de crime. Sim. E nessa questão de crime, quem não é visto não é lembrado, mas quem é sempre visto. Então comecei a tomar muito bote de polícia. Naquele tempo ainda não era essa questão que você fica 3 dias no máximo ali na delegacia, depois já vai para o CDP e lá vai vir o que tem que vir. Antigamente ficava 6 anos dentro de uma delegacia. Quem pode mais chorava menos. Paga ali um advogado, o advogado chega na onde tem que chegar e o dinheiro tiraria dessa forma. Então, nessa época eu estava vivendo uma situação que eu pisava na quebrada e não tinha paz mais em lugar nenhum. Até nos shows de rap eu tomava bote. Porque estava envolvido, era muito conhecido, não tinha como
Bom, enfim. E o que aconteceu foi que eu comecei a fazer vários cursos. Então, eu fiz psicologia da linha humana, didático de ensino, aquelas ideias de postura em palco, a forma de a persuasão, a forma didática de ensinar, de chamar a atenção e etc e tal. E eu fui fazer vários cursos. Fiz psicologia da linha humana, didático de ensino, direção ofensiva e defensiva. Carro, eu gosto demais de carro. Sim. Carro e relógio são minhas paixões, né? Sim. E quando eu estava fazendo um show na New Peepers, o back vocal do Detento, chamado José de Arimateia, falou pra mim que eu tava muito mala. Sabe por que eu canto com você, do Reco? Porque você sempre foi um cara simples, mas agora você tá nessas ideias, não tira foto com ninguém, porque no show eu ia com o meu próprio carro, não ia com a van, Sim. com o grupo, justamente pela vida que eu tava vivendo. Não tinha nada a ver sobre ser malo ou não. E os shows, começava uma apresentação, eu não cantava as primeiras músicas. Eu subia para fazer as músicas minhas mais conhecidas e depois descia. Sim. Antes de acabar também, justamente pela vida que eu estava levando. Escondido para não tipo, meio que chegou de supetão, fez o que tinha que fazer, sumiu, ninguém viu. Que é a ideia de quem não é visto não é lembrado mesmo, né? Sim. E deixar, então, de ser o alvo ali. O que aconteceu? O back vocal do Detentos me abraçou e falou, mano, você sabe por que eu canto com você? Que você sempre foi um cara simples e agora você está nessas ideias. Sim. Não tira foto com mais ninguém. Na época não era foto assim. Né? A gente só mexia no celular assim, fazendo assim na tela para tirar os bichinhos que morriam nos flip, né? E, poxa, ele falou essas fitas para mim. Eu falei, Pité, sabe os bagulho que aconteceu na quebrada? Eu tô envolvido em tudo. Ele é mesmo, o bagulho tá louco. Falei, pra você ter ideia, eu tô até fazendo uns cursos. Ele falou, curso? Meu irmão tá fazendo um curso. Que quando você aprender, mano, se você aprender o que ele tá aprendendo, quando você pegar no microfone com o Detentos, vai ser diferente. E aí fui, e aí surge a conversão, porque o nome do curso, primeiro o nome do irmão, o nome do irmão dele, Israel. Nome do curso, teologia. Rapaz. E aí eu entrei para fazer curso, para não ficar moscando na quebrada, e saí de lá convertido, né? Eu fiz um ano sem aceitar Jesus. Sei. E depois desse um ano que eu aprendi, decidi, aí finalmente entreguei minha vida para Jesus. Então foi nesse curso, né, que eu conheci o Evangelho, nesse primeiro seminário a princípio, e aí houve finalmente a transição, a metanoia. Glória. Depois de 3 anos, né? Porque os 3 primeiros anos foi quebrando calçada porque eu queria tudo do meu jeito, né? Aquela hora que você chega, você não sabe o que você está pregando, você não sabe que... Porque eu cresci muito no conhecimento, né? E aí, tipo, quando você vai ver as pessoas falando, você não entende que é conhecimento e graça, Sim. que a ideia de você conhecer não é para apontar ninguém. Então, eu cheguei com o pé na porta, sabe? Do jeito errado, canela seca no bolso ainda, achando que o ritmo mundão poderia cair para dentro, a forma. E era como se tivesse permitido que Paulo começasse a pregar o evangelho sem ter os 2 anos que ele teve com Barnabé, tá ligado? Sim. Conhece pra caramba, mas ele não entendeu ainda sobre o que constrange é o amor, tá ligado? Sim. Então foi mais ou menos isso. Que benção. Sua mãe já era cristã? Minha mãe sempre foi cristã. Daquelas velhinhas dos olhos sai fogo. Sim. E ô, produça, tira aí uma vez tira o cabo da TV ali uma vez e coloca de novo, que aí ele vai parar de piscar lá. A minha mãe sempre foi uma grande referência, né, de mulher Sim. de Deus para mim, né? Aquelas velhinhas dos olhos sai fogo. Pentecostal. Penteca, mas assim, não é penteca de loucura. Sim, sim. Não é aleluiada. Mas uma mulher que leva muito a sério as coisas de Deus. Sim. Né? E eu vejo assim, olha que legal, mano. Ô, glória. Pode entrar ali. Mostre tua beleza. A produção tá afiada. Obrigado, viu? Deus abençoe. Né? Rapaz, que interessante, hein? A minha mãe, eu chegava em casa, ela falava assim, você estava em tal lugar, o copo que você estava, a cor da bebida era essa, tinha uma lona tal cor, tal. E eu falava para ela, fala para mim, mãe. Quem te contou? Quem é meu amigo que tá caguetando minha vida para você? Ela falava, não é meu amigo, não é seu amigo, é meu amigo. Olha só. 1000 graus. Pastor, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Como é que o senhor descobriu após a sua conversão? Porque naquele tempo tinha um certo preconceito ainda, né? Com relação à música urbana. Acho que tem ainda, né? Eclesiástico. Naquela época tinha bem mais, não tinha? Tem bem mais e tem, né? É enrustido, mas tem, né? Era uma parada mais declarada
pelo fato de realmente... Porque, assim, eu não posso reclamar das pessoas que não permite que isso avance, porque as experiências que eles tiveram não foi com homens de Deus. Sim. Então, a gente tem que ver os dois lados. Pô, existe um preconceito, mas também existe um preconceito porque tem muito semi-analfabeto de Bíblia cantando e acha que vai entrar por causa do rap. Tá ligado? Essa música urbana que os cara vêm com o mesmo contexto, com a cara feia, falando coisa que não dá para entender. Sim. E que não tem comprometimento. Aí não dá. Então, o que esses caras zoou? Zoou os caras que são verdade. Sim. Então eu entendo o preconceito quando foram experimentar sobre isso e viram coisa feia. Então é aceitável. Sim. Nós estamos com o ministério. Qualquer pessoa, então, porque canta rap, vai... Não. Onde que está o Espírito Santo? Glória a Deus. Né? Porque tem views, eu vou levar? Parou. Mas muitas pessoas erraram com isso. Olha, fulano de tal canta rap e se converteu. E o se converter para a maioria das pessoas é levantar a mão e aceitar Jesus e ter um testemunho forte. Não é sobre isso. Então, a grande maioria que tem um preconceito com a questão rap é porque teve uma deselegância com o movimento. Sim. Que era para ser... eles chamam de gospel, né? Era para ser um rap gospel, mas o rap até fala de Jesus, mas ele tirou o palavrão e colocou Jesus para rimar. Não é uma vida exposta nisso. Sim. Então, o maior preconceito que eu tive não foi de chegar e ser preconceituoso por conta do rap, que é um movimento marginalizado. O maior preconceito foi que passaram por aqui e fizeram loucura. Sim. Sem compromisso, deu ideia na mulher dos outros, ficou aqui falando um monte de besteira, o som deu uma falhadinha, xingaram até palavrão, é 1000 graus, velho. Rapaz. Então, eu entendo, agora assim, que existe o mesmo preconceito. Eu, por exemplo, quando eu chego nos lugares, chamaram um mano, né? Chamaram o pastor Mano Reco. Sim. Eu sou isso aqui. Se eu for na sua casa e falar para tirar o boot, eu tiro, porque é sua casa. Mas se você falar que se eu não tirar o boot é pecado, aí eu vou corrigir você. Sim. Vou falar, eu vou infligir uma regra que é sua casa, eu vou ser educado por conta disso, mas se falar que isso é pecado, você está louco, biblicamente falando e tal. Então, o boné sai, eu sei, eu ministrei a Santa Ceia agora de terno e gravata nesse domingo. Sim. Né? Tá bonito. Então, você viu? Eu vi. Eu sou bonito, né? Você tá ligado. Então, assim, quando a gente entende isso, então eu respeito o lugar aonde eu vou, para onde for, mas a grande maioria dos lugares que eu chego, a cultura que aquele povo está acostumado não é a mesma fita de ver eu. E como é que o pastor fica? Agoniado, meu Deus do céu. O irmão que trouxe, e ele só vai ficar mais à vontade quando ele vê que o que vaza de dentro da casa é o próprio Deus. Então, é quebrado esse preconceito. Esse preconceito é quebrado quando a unção ela quebra realmente o jugo. Rapaz. Então, enquanto se não tem o derramar, que é a unção, se não tem o transbordar, que é a unção na vida do outro, não vai ter quebra de jugo. Porque eles vão olhar e falar, mano, isso aí eu trouxe o mundo para dentro da igreja. Sim. Entendeu? Agora, eu fico imaginando as pessoas que não têm um entendimento desse, na oportunidade de fazer um rap, por exemplo, e ele não entende sobre... Mano, não é sobre o rap, velho. Então, enquanto o CD não passou, a base não tá tocando, o que você vai ficar? Vai ficar de costa pro povo? Meu irmão, eu amo quando minha música não funciona, porque é mais um tempo ainda de introdução para poder pregar mais. Entendeu? Sim. Então, assim, existe preconceito? Ainda sim. Mas a grande maioria do preconceito que se tem é por conta das más experiências que eles tiveram. Entendi. Com o movimento. Com o rap gospel, pá, entendeu? Quando foi que o senhor entendeu que o senhor poderia ser cristão e mesmo assim fazer um rap? Porque tinha aquele temor, né? Eu vou ter que parar de usar a roupa que eu uso, de andar com o estilo que eu ando, de cantar as músicas que eu canto. O meu professor, ele foi um gênio. Porque quando eu fui com essas ideias de que agora eu vou largar tudo. Eu só não quero abrir mão disso que tem me preenchido. Sim. Então eu via as pessoas como se movia e eu comecei a me mover daquele jeito. Aí o professor chegou e falou aqui, ó, vem cá, sal. Sal, ele não salga. E também não deixa sem sal, mas ele tempera. Então, Deus tem as suas multiformas. Você vai alcançar pessoas que eu nunca vou alcançar. Sim. Então, não mude. Olha, dentro da Assembleia de Deus da Missão. Rapaz. Então, não mude. E ele não falou assim, é um conselho do pastor. Cheio de Deus, mano. Sim.
Então não mude, porque Deus vai te levar onde precisa levar do jeito que você é. Visão. Então, tempero. Não é sobre... Falei, caramba, mano. Quando ele me falou sobre isso, eu comecei a entender. Porque geralmente a gente vai para uns lugares onde as pessoas se movem dessa forma e você coloca aquilo como regra. Sim. Né? Eles levantam uma régua e você tem que bater a meta. E aí ele veio na contramão e falou, não, vai pelo que a palavra diz, velho. Rapaz. Existem lugares que... Então, quando eu fui receber meu diploma, por exemplo, no primeiro seminário, foi bonito, terno e gravata, bem ajeitado, vestia uma bata, o anelzão. Eles iam me consagrar pastor lá. Eu falei, não, porque eu congrego hoje no lugar, eu quero ser reconhecido pelo cara que cuida, eu quero o reconhecimento de Deus, mas eu quero que o pastor que anda comigo reconheça esse... Não é uma matéria que eu tirei 10, mas é a vida que eu vivo com o cara. Sim. E passou-se 7 anos antes de cair, antes de ser consagrado a diácono, né, mano? Sim. Porque o cara que anda comigo sabia que eu não era. Porque ele anda comigo. O discipulado não existe numa apostila, e se eu tirar 10, então eu me torno. E nem num monte me ungindo. Sim. É o tete a tete, é o lado a lado. Rapaz. E aí depois de 14, 15 anos no mesmo lugar que veio esse reconhecimento de zelo, de cuidado e tal. Entendi. O senhor falou uma coisa interessante, que é a questão do público, né? Do ambiente, né? Muita gente não entende que Deus ele nos levantou para um público específico, para um ambiente específico, para uma cultura específica. A gente tem o ambiente e o público que Deus quer nos usar para alcançar. Sim. E o povo pensa que é padrão, né? Não entende essa diversidade. Agora me fala uma coisa, pastor. Que relação o senhor acha que existe entre o evangelho e a cultura hip hop que o senhor está inserido e que eu estou inserido também? Que relação existe entre o evangelho e a cultura hip hop? Cara, a sua fala vai levar a isso, né? A sua fala de agora. Então, é como se eu pegasse na igreja e eu pegasse aqui um cara que se move no evangelismo e que ele é desenvolvido, e coloco agora ele internado numa porta. Então, que relacionamento tem isso? Não, acredito na movimentação, de como se move. O evangelista, ele é evangelista e a vocação dele, ele vai gastar fazendo isso. Então, a igreja vai reconhecê-lo como evangelista. Se eu pego um evangelista e ponho o evangelista na porta, não, mas aí é uma sequência, tem que ser isso, então eu não acredito. E aí da mesma forma, tipo, e qual é o relacionamento do evangelho com o hip hop? Eu falo, não tem relacionamento. Porque o evangelho do reino, eu vejo como uma cultura do reino. Sim. E o que é uma cultura? Cultura é o resultado de uma comunidade durante muito tempo em um determinado lugar. Então, vou explicar. Estamos nós aqui. Sim. E se nós ficarmos muito tempo aqui, 10 pessoas nesse mesmo lugar, nós vamos criar cultura, que é o resultado de nós estarmos juntos. Sim. Então, você vai ver que a nossa cultura, lá na minha casa tem uma cultura, todo dia é banho. Mas algumas casas, nem todo dia pagam uma ducha. Em alguns lugares que é muito frio, a cultura que eles geraram por conta do frio é que é banho uma vez por semana e o resto é lencinho. Sim. Nossa, ouvi uma parada dessa, mas lá é culturalmente... E quando o Cristo veio, ele veio oferecer uma cultura do reino. Viva com essa regra, consequentemente, de tão junto que vocês estão, junto com essas regras aqui, que não é regra, com esse manual aqui, de fé e prática, vocês vão gerar uma cultura. E a cultura do reino, ela deveria se tornar, então, amorosa. Então, agora, o mundo já tem a cultura dele. Qual é a cultura do mundo? A cultura do mundo é o resultado de muita gente junto, sem conhecer a cultura do reino, sem conhecer um propósito de vida, até que conheça, ele tem as verdades dele. Sim. E está lá. Agora, quando eu me converto, o rap não se converteu, o rap continua sendo rap. Sim. A cultura hip hop já é uma cultura que é o hip hop. Quem se converte? O ser humano que faz parte e era introduzido numa cultura hip hop. Não sei se você entende. Sim. Você canta rap? Você canta rap gospel? Não, eu canto rap, irmão. Não canta gospel? Não, eu canto rap. E o rap,
cantado por esse ser humano que estava na cultura do mundo, vai cantar o que o coração está cheio. Na cultura do mundo, as minhas verdades era qual? Se não der, nós toma. Alguém roubou de nós os bagulho. Então, se alguém roubou, nós quer de volta. Sim. E se não abrir, é pé na porta. E se não der, nós tomamos. É a verdade que ofereceram. O sistema que gerou a cultura do mundo, o ajuntamento de uma comunidade da cultura do mundo, que me falaram isso, gerou o resultado, que é a cultura. Sim. Quando eu venho para o Evangelho, a primeira coisa que o Evangelho faz é desconstruir essa cultura e te dar uma forma nova de vida. É novo nascimento. Lá é CPF. Sim. Aqui é nascido de novo das águas. Mas agora, lá eu nasci do ventre da minha mãe. Aqui eu nasci das águas do Espírito. Sim. Lá, a cultura de lá, se ninguém souber que eu minto, tudo bem. Mas aqui, se eu mentir, alguém já sabe que eu minto. Lá eu penso, se machucar eu machuco também. Aqui, se eu pensar em machucar, eu já machuquei, mano, 1000 graus. Sim. Então, você entende como é uma outra cultura? Então, qual é a transição, qual é o relacionamento da cultura do Evangelho, né? Com a cultura hip hop? Nenhuma. Sim. Porque quem vem da cultura hip hop ou da cultura mundana e se torna agora uma nova cultura de se viver, ele que era do hip hop ou é do hip hop, ele vai trazer a cultura que ele tem baseado naquilo que ele vive hoje. Então é nova vida. Aonde que o hip hop entra nisso? É a ferramenta que a gente usa. Eu amo cantar rap. O rap era primeiro lugar em tudo. Deus fez comigo igual fez com Abraão. Me dá seu filho. Mas depois de velho, mano, você me dá tudo que pá. Você me prometeu. Agora, depois de velho, você vai pedir um menino que é moço? Sim. Ele não questionou. Ele só subiu onde tinha que subir, pegou o tutelo e ia matar o moleque. Mas Deus estava pedindo o moleque? Não, estava pedindo o coração. Sim. E através disso é muito louco, porque já que alguém tem coragem de dar o filho por amor a Deus, Deus pega então e entrega o cordeiro por amor a quem pensa dessa mesma forma, que não está pego nas coisas que Deus dá, mas entrega realmente o coração, que Deus não quer o rap, não queria o rap de mim. Ele queria só o primeiro lugar dele de volta. Quando eu dou o primeiro lugar dele de volta, ele traz para a cultura do reino aquilo que eu mais amo fazer, mas agora com o coração voltado ao reino. Entendeu? Sim. Então, quando eu falo assim, o hip hop tem a ver com o evangelho, depende de quem traz essa parada, porque se for convertido é o evangelho, porque você vai falar do que o coração está cheio. Nessa nova cultura. Naquela cultura, amor eros, desejo, amor filéu, família é meu, então eu quero. Nova cultura, ágape, importa o que o outro sente. Até os amores são diferentes. Rapaz. Lá atrás, o relacionamento totalmente rompido. Não estou bem comigo porque eu estou longe de Deus. Não sei quanto que eu valho, eu não valho nada, eu quero morrer. E nunca vou estar bem com o próximo. Por quê? Porque eu estou desligado de todo mundo. Se eu faço bem para você, eu quero algo em troca. Cultura do reino. Primeira coisa, 3 relacionamentos restabelecidos. Eu e Deus. Quando restabelece o relacionamento que foi quebrado, eu e Deus, o Cristo é o caminho de volta. Me liga novamente, por isso religião me religa novamente. Eu estou bem com Deus, eu sou grato, porque Deus faz com que eu passe a valer. Por quê? Porque agora o meu preço é sangue. Então, um relacionamento que volta para Deus, eu preciso agradecer ao Cristo que morreu por amor a isso. Então, agora eu vou estar bem com Deus, logo na sequência estou bem comigo mesmo. Por quê? Porque eu sei o preço que eu valho hoje. Sim. O preço foi sangue, velho. Alguém morreu para que eu esteja bem. E quando eu entendo esse valor, quando eu olho para o próximo, eu não quero fazer nada esperando nada em troca. Porque agora tem o ágape em mim. Não é mais sobre eu vou fazer e você tem que me devolver. Não, eu vou fazer porque foi feito já por mim. Alguém fez, eu preciso fazer. E eu vou te dar uma boa notícia para que você se torne o que eu me tornei. O quê? Filho novamente, valoroso graças a Cristo, e que agora eu amo o próximo mesmo que ele não tenha nada para me dar. Porque o ágape é isso. Não é sobre amar alguém que pode me devolver, mas é sobre o que o amado sente. É o que o Cristo ofereceu, tá ligado? Então, a cultura hip hop tem o que a ver com o evangelho? Nada, porque são duas culturas diferentes. Mas o homem que entende e faz o hip hop cheio de Deus, não pode fazer o hip hop dentro dessa cultura do reino? Pode. Só depende se ele está restabelecido novamente e faz parte realmente desse reino. Porque as trevas não vai misturar com a luz. Sim. Na verdade, não existe treva, né, mano? Existe a ausência da luz. Então, se eu trago qualquer coisa que eu fazia nas trevas e trago para a luz, ela não for íntegra, ela vai ser dissipada.
Mas se eu trago e é luz, igual o hip hop é, na boca de quem vive a parada e canta a verdade, mas dentro de um reino que nasceu de novo, aí vai ter vínculo. Mas não com o hip hop, mas com quem com quem traz o hip hop cheio de Deus agora, tá ligado? Rapaz, pesado. E aí, gente? Tá curtindo? Tá gostando? Deixa aí o seu comentário, o que você tá achando. O homem tem bagagem, o homem tem conhecimento, cada revelação, rapaz. Aproveita, compartilha com o maior número possível de pessoas, chama a galera para assistir. É só o começo, hein? Agora, pastorzão, eu entro num ponto um pouco mais delicado da nossa conversa. O que acontece? Hoje o senhor é pastor, pregador, conferencista, e além da sua carreira solo, o senhor também faz parte de um grupo secular que é o Detentos do Rap. Certo. Né? Primeira coisa, o senhor se converteu, o senhor tinha saído do Detentos, no decorrer da caminhada o senhor voltou para o Detentos. Explica pra gente o que ocasionou essa volta, a decisão de voltar. Primeira decisão de sair foi que se eu não estou preparado para recepcionar as coisas que outra hora me confrontava, me convidava e eu cedia, eu preciso então resistir e não enfrentar o diabo. Sim. Resistir e não invocá-lo. Até que ele fuja. Quando ele foge, o que eu vou fazer? Eu vou desaparecer. Sim. Então, como que eu cantaria? Como que eu namoraria com algo que um dia me aprisionou? Sim. Então, existe um chamado só. O chamado é tocar. Isso é loucura. O povo que é semi-analfabeto de Bíblia, não tem uma base, não voltou para as Escrituras, acha que o chamado é tocar, o chamado é pregar. Não, só tem um chamado. Ô, fedido, sai das trevas, filho, e vem para a luz. Quando eu ouço esse chamado de alguém, na figura do Cristo, na figura de alguém que já se tornou o que eu me tornarei quando eu ouvi esse chamado e alguém jogou lâmpada para os pés para que eu conseguisse trilhar um caminho até que eu saísse e fosse arrancado de lá para cá. O que significa? Arrancado para fora. O que significa? Arrancado para fora. Não entendi a pergunta. O que significa arrancado para fora? Arrancado para fora? Resgatado? Tirados para fora. Sim. Eclésia. Né? Sim. Geralmente as igrejas pensam que essa ideia é a igreja que vai para a rua, então é a eclésia, porque ela está saindo para... Mano, é uma loucura essas ideias. Mas quando eu ouço um chamado, eu estou nas trevas. Sim. Quando eu saio das trevas porque alguém acendeu uma lampadinha, chutou a porta da onde eu estava e acendeu uma luz e agora eu quero saber como é que vai para chegar, ele joga uma granada de luz no meu pé, porque lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra. Então ele vai lá e chutou aquela porta e colocou lâmpada nos meus pés. Sim. Agora eu só vou continuar no abismo, caindo, pisando na porqueira, eu vou falar uma besteira aqui, caindo, fazendo essas coisas feias, se eu quiser, porque agora tem lâmpada no meu pé. Então a lâmpada dos meus pés, ela vai me direcionar para que eu saia das trevas e venha para onde tem a luz. Aonde alguém falou. Então eu ouvi esse chamado, sai das trevas, vem para a luz. Sim. O que eu me tornei quando eu fui arrancado para fora? Qual que é esse fenômeno que acontece? Arrancado para fora. O que significa? Eclésia. Essa eclésia se torna em mim quando eu saio de lá e venho para cá. Mas eu só me torno eclésia de verdade quando eu entendo qual é a missão da igreja, quem sou eu como igreja. E aí eu vou entender. Aí Pedrão fala, né, sobre... vocês sacerdócio... Vocês são sacerdote agora. Então, na antiga aliança era um povo, mas o véu rasgou e agora você se tornou. Vocês foram arrancados de lá para cá. Sim. Você é a nação santa, a nação que foi separada por ter saído de lá e vindo para cá. Vocês agora é um povo que foi adquirido. Porque essa viagem só teve a viagem de sair de lá para cá por causa de um sangue. Sim. Que tetelestai, né? Que pagou, eu não devo. Por isso que não tem como me barrar na porta de eu querer sair se eu quiser sair. Sim. E com a lâmpada eu não quero ficar no fedido. A lâmpada eu enxergo que está zoado. Tem um abismo atrás de outro abismo. Então eu saio de lá. Mas quando eu ouço esse chamado de lá para cá, antes de ir, eu preciso estar e me tornar. Aonde a gente aprende. A missão do que eu me tornei, agora eu sou. Então, se eu me tornei igreja porque saí de lá, qual é a missão da igreja? E aí eu preciso sentar para aprender. Sim. Então, quando eu sento e aprendo, aí eu vou estabelecer o que na minha vida? Só que nesse período de sair de lá para cá, se eu permaneço indo lá,
eu vou ser escravo daquilo que um dia me escravizou. Então eu precisei de um tempo para me tornar. Eu saí da minha quebrada durante 7 anos. E como que eu iria continuar cantando se agora eu falei para os caras, por exemplo, não me ligar em mais nada porque eu tô tentando firmar na igreja. Então eu não me ligo em mais nada para fazer coisa errada, mas eu continuo cantando que o certo é fazer coisa errada. Sim. E o grau, porque as minhas letras eram essa. Como é que eu vou cantar? Os olhos fecham no meio do fogo cruzado. Tô na igreja, tô firmão em pá. E tô cantando. Isso aqui é uma guerra e nós tá preparado. Dá meus fuzil, meus coletes, a prova de Glock. SP selva de pedra, sobrevive os fortes. Eu quero é a elite pra sangrar. Se desacreditar, nós vai rasgar no AK. Dispensa o cheque, doutor. Cadê os dólar? Sequência tá aqui no 20 da pistola. O louco aqui é venenoso, rancoroso e fel amargo. Rapaz, como cantar? E era o top. Sim. Era o próximo lançamento. Agora me responda. Se eu não saio, eu ia ser um crente borocochô. Por quê? Porque eu iria entender que eu poderia cantar, ganhar dinheiro cantando, falando aquilo que eu não estou vivendo mais. Só que agora vivendo para mim uma nova vida, mas oferecendo para o outro isso que eu estou cantando. Sim. Que não deixa de ser verdade, porém na cultura do mundo. Na cultura do reino, quando entra o ágape, agora não é de um dia para o outro que entra o ágape. Então, quando eu saí de lá e vim para cá, eu precisei sentar e aprender. Sim. Se eu continuasse, ia dar ruim, eu ia voltar para o mundo. Tanto que foi uma luta para largar essa questão de fama, dinheiro. Por quê? Porque o Detentos era o que estava pingando, porque eu tive que renunciar a biqueira velha, um negócio que a gente tinha que emprestava para os caras dar uma trabalhada e depois a parte que eles usavam, nossa, vinha o mesmo pedaço de quem eles saíram para trabalhar. E foi difícil para mim. A única coisa que pingava era o quê? O grupo, o rap. E agora, na hora de renunciar, eu descobri o quê? Na bifurcação. Ou eu sou de verdade, ou então, cara, eu não vou experimentar. O evangelho é uma ilha, aonde você vai até a praia dessa ilha e você tem que furar os barcos, arrebentar os barcos, senão você não vai usufruir do que tem na ilha. Sim. Então, eu já tinha ido até a praia, mas eu não queria quebrar meu barco. E aí, abrir mão do Detentos foi quebrar o barco e falar, não tenho mais outra opção, eu quero usufruir do que tem aí dentro. Já me dá a paz, agora eu quero saber o que mais tem para mim. E aí eu quebrei o barco, que foi a saída do Detentos. Quando eu usufruo da ilha, eu me torno alguém que tem uma missão. Qual é a minha missão? A minha missão, como eclésia, é chutar a porta do inferno que não prevalece contra eu que sou igreja e ir lá e fazer o que fizeram por mim. Acender a lâmpada e jogar a lâmpada pro pé do povo. Boa. Consegue entender? Mas o que eu vou fazer lá? Com a minha vocação. Por que eu vou exercer minha vocação? Porque é uma missão, é uma ordem que Cristo deu para quem se tornou igreja. Sim. Então não dá para eu ir me tornando igreja. Dá para eu ir depois que eu sou igreja. Por que resolveu voltar? Porque hoje eu sou igreja, parceiro. Glória a Deus. Hoje tem lâmpada aqui. A hora que eu abro a boca, qual que é a minha troca? Eu não quero nem o cachê, eu só quero meia hora para falar o que Deus fez na minha vida. Glória a Deus. Rapaz. E o que eu vou cantar? O que o coração tá cheio. Não dá mais para cantar isso que eu cantei para vocês. Os olhos fecham no meio do fogo cruzado. Isso aqui era uma verdade lá. Sim. Só que agora o que eu canto? Só pesquisar. Consegue entender? Então eu vou lá fazer a missão, chutar a porta do inferno que não prevalece para eu que me tornei igreja, eclésia, que somos juntos agora. O poder de Deus se manifesta com as igrejas. Então eu sou igreja na decisão, somos igreja no poder que se manifesta chutando a porta do inferno. Então é isso que aconteceu. Eu vim, aprendi, entendi quem eu sou, me tornei a lâmpada LED 320 ligada no 240. E agora, a hora que chamar, nós vai para onde? Chutar a porta do inferno, porque é para lá que os crentes têm que ir. É o que chamam de cavalo de Troia, né? É isso mesmo. É um cavalo de Troia. Isso mesmo. Pra entrar a hora que viu, já está inimigo. tomado. Já acendeu o solzão. Sim. As feiuras tudo querendo se esconder. Não tem mais jeito. Já foi tomado. Agora... Glória a Deus. Como o senhor falou, uma parte considerável do nosso povo tem um conhecimento mínimo da palavra de Deus. Certo. Alguns não vou dizer que não tem acesso, mas por hoje não dá falta mais. de interesse, né, de buscar. Então eles se alimentam muito daquilo que eles recebem. Eles não são bereanos para ir consultar para saber se o que está sendo dito é verdade. Eles simplesmente se alimentam e formam sua opinião. Apontar a vida dos outros. Exatamente. E formam sua opinião dentro daquilo que lhes é passado. Por isso é importante a gente falar que é informado, disso. né? Não tem formação nenhuma, mas é informado pela internet. Exatamente. E aí é importante a gente trazer esse assunto, porque muita gente é bebê ainda nesse assunto, nesse tema, nesse ponto. Sim. Biblicamente falando, o cristão ele pode se envolver com a música secular? O bebê não, né?
Porque o bebê não tudo suporta, não tudo sofre. Então, o que acontece? Paulo, ali em Coríntios 13, que os outros escrevem cartinha para namorada achando que ele está falando disso. Ó, o amor, ou a caridade, aleluia, a caridade. Meu Deus, Paulo está deixando claro para aqueles caras, vocês eram, mas não são mais. Entenda que se eu tiver tudo, mas não tiver o amor, não adiantaria para nada. Se eu tivesse autoridade para ter entendimento de toda a ciência e não tiver o amor, eu nada teria. Sim. Aí lá na bifurcação do texto ele fala assim, quando eu era menino, eu pensava como menino. Porque tinha as coisas de... Mas quando eu me tornei homem, aí ele pega e valida tudo o que o amor ele... Sim. Deixei Então, para trás as coisas de menino. O menino não dá para ouvir uma música e lembrar de como era antes, porque ele vai tomar um goró e vai chapar e vai cheirar farofa. Menino, esse aí não conheceu o amor que tudo suporta. Mas o homem pode? Não, o homem não deve, porque o homem que se torna homem, ele não faria algo brincando com coisa que um dia escravizou. Então não é sobre, biblicamente, falar se pode ou não pode, mas é sobre, na consciência de um homem, ele não vai brincar com uma coisa que escravizou. Agora, dizer que tem música secular e música evangélica, música gospel, isso é uma grande loucura. Porque tem músicas que é dizida... existe isso aí, produção dizida? Que pode-se dizer gospel. Desculpa, professor. Imagina. Tem música que pode-se dizer que é gospel, mas ela é melhor ouvir Facção Central, velho. Verdade. Facção Central falando ali, e faca no nerd, o bagulho tá louco, e você não vai poder, porque se você for, nós quebra você. Qual a diferença de tipo, e você vai estar no meio da plateia e que é o bom, é o que tá no palco. Vocês é doido, mano? Então, primeiro que a falta de conhecimento, e um menino vai entender nunca o que significa louvor. Louvor significa elogio. Então existem elogios para mim mesmo. O louvor, o significado do louvor não é um ritmo. Sim. Quando eu levo isso para um ritmo, aí acabou. Aí eu dou donos para o ritmo. Porque o rap é do diabo, mas e o forró? Porque aquilo que eles chamam de louvor, dentro de um ritmo, é um louvor, que eles elogiam dentro desse ritmo, é um ritmo que, então, se o rap é consagrado ao crime, esse ritmo é consagrado às pornéias velhas por aí. Né? Então, quando eu entendo o significado do louvor, louvor é elogio. Sim. Existem louvores a mim mesmo? Sim. Mas o centro da minha vida, mediante a fé, não a crença, mas a fé que eu tenho, é o Cristo. Então, eu elogio, eu louvo a Ele, porque Ele é o nome sobre todo nome. Mas eu não consigo louvar se na minha letra ou na minha forma de louvar, esquece o ritmo, ele não for o centro. Sim. Entende? Quando eu entendo isso, eu vou entender o que é o ritmo, o que é o louvor, o que significa adoração. Que a gente fala, o que significa louvor? A pessoa fala, adoração. Poxa, aí dá vontade de você sair da mesa e falar, vocês não dá para conversar sobre. Sim. Então, por isso que parece que não tem problema. Então, por exemplo, eu não posso ouvir uma música boa porque eles acreditam que a única coisa que eu posso ouvir é louvor, mesmo que esse louvor seja elogiando a si próprio. Sim. Mas é por causa de uma cultura errada e errônea, uma escola zoada que colocou isso como o quê? Como regra. Onde não tem pessoas que conseguem sentar com um jovem e falar, não é sobre música secular, mas é músicas mundanas. Sim. Aonde vai falar de senta não sei aonde, pega não sei no quê, e fala os nomes das coisas feias, papapá. Isso é totalmente cultura do mundo, velho. É totalmente diferente de você ouvir uma música bem arranjada, uma letra da hora e que fala de um amor que talvez não seja o ágape, mas que seja o amor entre um homem e uma mulher, sem a porneia envolvida. Sim. Sem a porneia... Bom, aqui né, voltando às escrituras, vai pesquisar porneia, que vocês vão entender, para não ficar especificando. Sim. Então, assim... quando sentam comigo e falam, e aí, pastor, posso ouvir um Tupac? Eu falo, se o Tupac não te levar a lembrar das festas blacks e fazer com que você tome atitude movido por pensamentos e emoções que isso te trouxe, ouça seu Tupac, irmão, aumenta, que ele tá falando lá de revolução, da época da costa oeste.
E não é o chifre do demônio, isso aqui é o sinal que ele faz da costa oeste, que eles defendiam. Isso gerou morte, mas se você não vai fazer parte do mundo que você está como ovelha no meio dos lobos, você vai conhecer o quê do quê? Por isso que é bitolado. E não consegue viver um evangelho que traz liberdade, não prisão. Agora, se o Tupac vai fazer você virar um gangsta a ponto de matar por conta de costa leste, costa oeste, aí não houve Tupac. Entendeu? Que aí se torna algo que não é sobre ser mundano, mas é algo que é um gatilho que ainda não foi curado aqui dentro. Mas, Cristo é o suficiente para curar. Sim. Entendeu? Então, quando a gente senta para conversar, eu falo, tem música que não dá, é mundana. Tem música que é música, muito bem arranjada. Eu falo para eles não ouvirem nem algumas músicas que eles chamam de louvor, direcionado a ódio. Sim. Tá Sabor de Mel. Meu Deus do céu. Entre outros. O povo até dá uma brincadeirinha lá, ele mete umas notinhas, aquelas ideias de que, por exemplo, letras antibíblicas, por exemplo. Mas é o que a pessoa estava vivendo naquela época e o autor estava vivendo naquela época. Pô, meu irmão, enquanto eu prego a antiga aliança, eu coloco Cristo na cruz de novo até que eu explique que existe uma nova aliança. Sim. Então, até que eu cante uma heresia, eu sou herege até que eu explique o momento que eu estava vivendo. Ou não. E isso ninguém fala, mas só não fala por falta de conhecer. Porque se conhecesse, bateria mais o pé nesse sentido, que é muito mais perigoso, do que na ideia de ficar fiscalizando se o rap é de Deus, se a música consciente, porém, que o ímpio cantou pode ou não pode, tá ligado? Toda a verdade vem de Deus. Toda a verdade vem de Deus? Não Isso. sei. Em qual sentido? Coloca dentro de um contexto. Verdade na sua raiz. Verdade na sua raiz. No seu conceito absoluto. Toda a verdade provém de Deus, independente de quem está falando, independente de quem está cantando, escrevendo, se expressando. Um mentiroso, ele pode falar a verdade. O mentiroso fala a verdade. Uma verdade que provém de Deus. Sim. Mas aí entra aquela frase cabulosa de: o que adianta ganhar o mundo com essa verdade se você perdeu o que vale por conta da mentira? Sim. Da essência do... Então, eu acho que é isso que você está dizendo, tipo, dentro de um contexto. Exatamente. Por exemplo, um mentiroso, um cara que é zoado vai cantar, vai elogiar a Deus? Tipo isso? Não, por exemplo, a gente está falando de música secular e música cristã. Tem muita música denominada gospel que a gente não recomenda. Que não porque é não, exatamente. E tem muita música denominada secular que traz mais verdades do que essas músicas denominadas gospel. Almir Neto, mãos se rendem. Exatamente, por exemplo. Outras que tudo levam, quase em extinção, mãos honestas, calorosas. Por exemplo, aí o religioso, o habitolado, ele vai dizer o quê? Porque esse cara que não é crente, o que ele está cantando pode ser totalmente descartado. E esse aqui, só porque ele é crente, só porque ele é cristão, o que ele está cantando está tudo certo. Aí a pergunta que eu faço é, independente desse rapaz aqui não ser convertido, ele pode ser até homossexual, vamos dizer assim, mas a verdade que sai dele provém de Deus? Mas é cabuloso justamente porque, de novo... A ideia que ele expõe, por exemplo, na música. Quando eu vivia na cultura do mundo, a verdade de ir buscar o que é nosso, porque isso era uma verdade. Sim. Mas provém de Deus? Não, aí eu... Mas não deixa de ser, é uma verdade para nós. Se não der, nós vai tomar, porque tomaram de nós. Sim. Isso é uma revolução num pensamento em que é real e verdade para quem é da ponte para cá. Eu morria por essa verdade. Se eu desse mancada, eu não perdia dele, eu perdia a vida. Sim. Então, a ideia de que o coração tem que bater no pé. Por quê? Porque a gente vive perdendo quem a gente ama. E se acontecer com eles, poderia estar acontecendo com nós. E já que não foi nós, então, amanhã nós está de novo. Tomando o que tem que tomar, porque o bagulho é nosso. Tudo nosso e nada nosso. Tudo meu e nada meu. Não vou me apegar em nada que em 30 segundos eu não consiga largar. É uma verdade que na cultura do mundo eu aprendi. Agora, espera. Na cultura do reino, essas verdades se tornam mentira. Sim. Por isso que, de novo, é o ser humano. Esse cara está na cultura que para ele é uma verdade, essa verdade provém de Deus, desde que não machuque o outro. Eu penso dessa forma.
Sim. Então, a minha verdade que eu achava que provinha de Deus porque eu era o que tomou prejuízo, porque tomaram o que já é nosso, eu ia atrás daquilo que não era meu, baseado numa verdade que me contaram. E essa verdade provém de Deus? Não. Entendeu? É uma verdade, digamos assim, relativa, né? É uma verdade condicionada ali ao contexto da pessoa. Mas se o que a pessoa tem é isso, quem vive da ponte para cá para dar uma esticada no pescoço e enxergar que da ponte para lá existe vida, Sim. sem achar que nós tem que ir lá e tomar, até que ele entenda o quê? Até que ele saia dessa cultura. E, de novo, eu falo, a cultura é o resultado de um convívio de uma comunidade. Sim. Tem cara que nunca vai sair da ponte para lá porque ele aprendeu na comunidade dele, a cultura é que ele tem que ficar daquele jeito, é esse mesmo, a revolução que ele faz é essa. Tem cara que acha que a melhor verdade que ele pode fazer é refutar as pessoas na internet, porque ele tem um celular e sentado no sofá vai refutar as pessoas na internet. Sim. Essa verdade provém de Deus? Então, de novo, a gente fala, depende da cultura que o cara tá levando. Rapaz. Você entendeu? Não dá para falar que toda verdade vem de Deus, porque algumas verdades vêm de cultura e de consequências que aconteceu para mim. A verdade que chegou para mim. Sim. Até que a verdadeira verdade chega. Por isso que a responsabilidade é maior de quem conheceu a cultura do reino. Enquanto a cultura do reino não vai lá, chuta a porta, que não prevalece mais contra quem se tornou, e vai lá e conta uma verdade com a luz acesa, Sim. é irresponsável a gente pegar e culpar ainda esse povo, porque a responsabilidade desse povo saber é nossa. Tá ligado? Rapaz. Se eles ainda cantam verdades que não conhecem e que talvez não provém de Deus, é responsabilidade da igreja que não vai para fazer o que tem que fazer. Vamos aprofundar um pouquinho mais isso. Eu tô com você. Vamos meu lá. O que acontece? A gente falou aqui de verdades relativas, vamos dizer assim. É a verdade de uma pessoa, é a verdade de uma cultura, é a verdade de uma comunidade. Certo. Agora, falando de verdades absolutas. Quando a gente abre a Bíblia, a gente se depara com verdades absolutas. Quando a gente Me dá um exemplo. é inserido na cultura do reino, a gente é inundado por essas verdades. Por exemplo, Jesus Cristo é o único Senhor. Isso é uma verdade absoluta. O ensino de honrar o pai e a mãe na nossa cultura, não na nossa cultura, mas é uma verdade absoluta e universal. Em algumas culturas, se eu desonrar meu pai, se eu desonrar minha mãe, eu sou morto, eu sou executado. A pergunta, voltando à nossa pergunta, digamos que o camarada não seja cristão, mas o que ele canta, o que ele expõe nas letras dele? Honra teu pai e tua mãe, mantenha-se num caminho direito, num caminho correto. Independente desse cara ser cristão ou não, essa verdade, ela vem de Deus sim ou não? Essa é a ideia. Vamos pensar num plano completo. Sim. Então, o bebê quando nasce, na verdade que a gente conhece, biblicamente falando, e tendo ela como manual de fé e prática, ele nasce em pecado. Sim. Ele é lindo, nunca fumou, nunca traiu, nunca bebeu, nunca fez nada de errado, mas ele já nasce com um BO gigante. É verdade. Então, porém, não pode se dizer que esse bebê não vem de Deus, mas é que Deus tem um projeto, porém, depois do pecado e depois da queda, a consequência dessa queda é que esse neném, lindo que seja, ele já nasceu no pecado. Mas, mano, isso é injusto. Por que já nasceu do pecado? Porque Adão trouxe o pecado para a terra. Mas se o cara comeu e quem morre é nós, então é injusto esse Deus. Não, ele fez justiça. Sim. Por isso que nós pegamos essa criança e consagramos a Deus, apresentamos para a igreja, e graças ao que o Cristo fez. Tá certo? Sim. Então, toda a verdade que é cantada, que serve para todo mundo, mas não serve para si próprio, é uma verdade que pode ser impulsionada para o bem, mas de alguém que não tem nada de bom nele, nesse caso. Sim. Então, quando você fala assim, de novo, eu sempre falo assim, né? Tem um 6 aqui na minha frente. Sim. Que número que tem para você? Eu fiz um 6. Que número que apareceu para você? Um 9, no meu caso. Aí eu vou pegar e vou falar assim, maluco, é 6. Você vai falar o quê? É 9. Você vai pro inferno porque é 6. O que você vai falar? Não vou porque é 9. Mas isso é o quê? Ponto de vista. Sim. Agora eu vou fazer um 0. É 0. E para você? Isso é uma verdade absoluta. Então, é uma verdade absoluta que Olha que louco essas ideias. Você quer aprofundar, você vai ficar doido. É uma verdade absoluta que Jesus é o único Senhor? Fala para mim. Sim. Para quem? Porque no ponto de vista do cara, o Senhor da vida dele não é o Jesus. É o dinheiro. Porque se ele não tem, ele não vai ser. E na verdade que ele acredita,
Agora, é como se eu pegasse, por exemplo, como que eu vou pegar o manual de fé e prática que serve para uma cultura do reino e aplicar esse manual de fé e prática para quem... Como que eu vou falar assim, por exemplo, mano, para quem é cultura do mundo? Ô, louco, mentira é zoado. Ué, mas o sistema fala que se eu mato uma pessoa e eu saio do flagrante, eu posso responder até em liberdade. Sim. Na cultura do reino, eu posso. Mas essa regra é para quem é da onde? O que é pecar? A gente estava conversando esses dias, eu e a dona Kelly, ela estava conversando, nossa, o mundão tá louco. Eu falei, lógico que não. Quem disse que o mundão tá louco? O mundão tá exatamente onde tem que estar. Sim. A cultura que eles oferecem uns para os outros, e a tendência aqui para eles é piorar, que eles acreditam que está vivendo e vai melhorar, mano, lá tá certo. Eles não... A feiura é para nós que vê de fora e aprender uma outra cultura. Sim. E vimos que existe vida nova para nós. Agora, para eles é uma verdade que eles estão vivendo e é aquilo que eles querem para eles. A responsabilidade, de novo, nesse sentido, volta para nós que sabemos sobre uma nova vida e permitimos que os nossos... Porque não precisa de ir na Etiópia pregar. Lá na igreja, por exemplo, eu falo, você quer fazer missão? Começa na sua casa, velho. Começa a fazer com que as pessoas vejam uma nova vida, mas não falando como é, mas vivendo como tem que ser. Quem não quer a paz que você diz ter? Mas o povo tudo tribulado vai mostrar a paz dentro de casa como se está tribulado? Porque está na igreja, mas nunca se converteu e não se tornou igreja. Se está na igreja, não vive a cultura do reino, mas vive a cultura do mundo. Porque para eles ainda é normal a mentiraiada. Sim. O processo de transformação nunca começou e para eles também não precisa começar. E como que esse povo vai falar para aquele povo que é o zero, que é a verdade absoluta? Entendeu? Para nós somos, mas eles não vão ver que é verdade absoluta. Por quê? Porque as pessoas que dizem ser dessa nova cultura, eles não vivem como se fosse. Consegue entender? Entendi. Então, assim, como que eu vou dar uma resposta sem eu saber de quem que você está falando? Sim. Então, é uma verdade absoluta? É uma verdade absoluta que se você sentir com o seu coração, porque ele vai falar assim, não pensa que o Cristo está lá nos altos, para que você fique falando igual na antiga aliança, quem poderá me defender? Quem vai lá buscar o Cristo? Sim. Ou então que ele está na profunda, não, quem vai pegar e ressuscitá-lo? Não. Aí o que Paulo fala? Vocês têm que entender, essas ideias estão em Romanos 10:10. Vocês têm que entender que não está lá no alto, pelo contrário, está na sua boca e no seu coração, para que você não fique dependendo de alguém fazer algo que é sobre se sentir com o seu coração e confessar com a sua boca, sim, será feito para a sua transição e salvação, tá ligado? Agora, quando não se tem isso, a gente precisa saber que quem está na cultura do mundo, ele não tem essa visão, porque ele não tem acesso ao que realmente muda. Sim. Como que o Espírito Santo vai convencer se não há quem pregue? Como que vai ser pregado se não há quem vá? Sim. E quando as pessoas vão, eles não vão no nome da cultura, mas vai no nome de uma placa de igreja, de um CNPJ que tem regras, e que se o povo não seguir regras, eles nunca vão ser o que tem. Mano, é uma loucura o que a gente está vivendo. Então, fica impossível eu responder uma pergunta se eu não sei de qual situação que você está me falando. Sim. De novo, são pontos de vista. Uma verdade que é absoluta, todos vão morrer. Isso nessa cultura e naquela cultura. Sim. Uma verdade que é absoluta, todos nascemos do pecado. Sim. Agora, uma verdade que é absoluta para quem conheceu a verdade, aí se torna essa. Só tem um caminho que é de verdade e devolve vida, que nós perdemos no Éden. Agora, qual é a única forma desse povo aqui, da cultura do mundo, saber? Os filhos se manifestam julgando e dizendo que aqueles ali não são filhos. Rapaz. 1000 graus, né? Demais. E como que a gente vai poder agora pegar e classificar um que fala a verdade no nome do Deus que ele não conhece? Não dá. Porque não é sobre de Deus para o homem, é sobre de nós para Deus. Sim. Os homens que não conhecem a Deus... Tá de boa? Tá de boa, produção? Seguiu? Os homens que não conhecem a Deus não conseguem cultuar a um Deus. Como um homem vai cultuar a Deus que não o conhece? Se o culto é o que é. Então, não dá para pegar em qualquer ser humano e aplicar em qualquer ser humano sem saber quem esse cara é. Ele é criatura ou se tornou filho? Sim. Ou ele é mais ou menos? Interessante demais. Entende? Gente, papo top, 1000 graus, 100%. Pastorzão,
O que você diria aí para o pessoal, para a gente encerrar? Não. Verdade. Para a gente encerrar esse bate-papo. Mas já! Com estilo. Pô, acho que bateu uma hora. Pede para a produção meter ficha aí. Mano. Ah, é? O que é? Põe ficha aí, produção. Você quer cantar uma para nós? Não. Não? Tô brincando, né, produção? Manda uma reflexão, uma palavra, um conselho, alguma coisa aí para o nosso pessoal. Ó, tudo tem tempo determinado debaixo do céu. Tempo de paz, de guerra, de andar, de correr, de abraçar, fugir do abraço. Mas Salomão, quando fala sobre o tempo, ele também conclui um livro, muito sabiamente, finalizando sobre todo esse tempo. Ele fala assim, mas independente do tempo que você esteja vivendo, duas coisas não podem faltar sobre a sua cabeça, sobre a sua vida. Olho sobre a cabeça e vestes brancas. Olho sobre a cabeça é saber, mano, é Deus, cara. Permanece em Deus. E vestes branca, continua lutando contra as propostas que o mundo oferece, porque elas são tentadoras, né? Na ideia de que você largue esse caminho, tentadoras na ideia de que existe facilidades para que você não precise fazer o que precisa ser feito. Existem pessoas que deixou de congregar porque acreditam na fala de que não é necessário ir à igreja porque eu sou a igreja. Mas a igreja que não congrega, não faz parte de um corpo. Eu não estou falando também só ir à igreja, mas estou falando para você que começou com essas ideias, hoje é um desigrejado e você continua como se você estivesse na cultura do mundão. As coisas se tornou normal e tal, e você trocou talvez a oportunidade de ter um propósito em amar e cuidar de pessoas por 12 horas de trabalho, por exemplo. E você percebeu que tudo que você tem agora é dinheiro. E eu conheço gente que é tão pobre que só tem dinheiro. E tem tanto dinheiro que agora não consegue gastar com ninguém, porque para ganhar esse dinheiro que ganhou, perdeu a essência da vida, que era a mesa com a família, ver os pequenos crescer, qualidade de vida dentro de 2 aspas, baseado no que a Bíblia fala, não do que os coachings falam. Mas você tem maior sorte que, se você estiver assistindo isso, ainda estamos num tempo em que os braços do Senhor ainda estão abertos. A misericórdia dele ainda... O que é misericórdia? É carregar esse miserável dentro das cordas do coração, do sentimento, do âmago, mesmo sendo a porqueira que ele é. Mas vai chegar um dia que as pessoas vão bater e não vai se abrir, vão procurar e não vão achar. E aí não vai adiantar você querer lavar as vestes, porque nem o Espírito Santo vai poder te convencer do pecado que Adão deixou na terra, da justiça que o Cristo fez na cruz, e nem do juízo, que você vai achar que é só uma vida e já era. Você é tricotômico, corpo, alma e espírito. E a sua parte espiritual não foi feita para morrer. Só que é a sua parte espiritual que vai ficar eternamente onde você escolher, enquanto esse corpo vive. Escolha a vida, para que viva você e sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Excelente. Um bate-papo para você refletir, para você pensar, raciocinar, crescer, amadurecer, deixar de ser menino e viver o que Deus tem de fato para a tua vida. Pastorzão, Deus abençoe, muito obrigado. Espero contar contigo mais vezes. Rapaz, quiser. Alimento forte aqui. Você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, meu mano, meu parceiro, deixa seu like, continua ajudando a gente. Até o próximo Retornando às Escrituras. Eu espero você aqui comigo, hein? Ainda tem muito de Deus para acontecer através desse projeto e eu conto com você, com a sua ajuda, com o seu apoio, com o seu engajamento. Que Deus em Cristo te abençoe grandemente e até o próximo Retornando às Escrituras, se Deus quiser. Paz, meu povo!